você que está aí acompanhando conosco a nossa IBD Quarentena, mais uma vez aqui com a lição de número 4 já. Jacó luta com Deus. E essa lição de hoje vai trazer, mais uma vez, reforçar um aspecto muito importante da vida de oração, especialmente na vida de oração desses homens que nós temos acompanhado aqui nas lições, que é a perseverança. Você tem perseverado em oração? Ou será que a sua vida de oração tem sido imediatista? Você, quando ora, fica esperando ansiosamente a resposta de Deus, mais imediata, mais breve possível? Você tem orado com essa confiança? Como tem sido essa expectativa sua com respeito às orações que você tem apresentado a Deus? Muita ansiedade? Ou você tem tido paciência? Vamos acompanhar essa história muito bonita a respeito da vida de Jacó, esse homem de Deus, que deu aí origem a esse povo chamado Israel, e vai nos ensinar, através da sua vida de confiança em Deus, como devemos orar. E seu irmão? O senhor nunca mais o viu, pai? Logo depois que você nasceu, eu resolvi voltar com minhas mulheres e meus filhos para Canaã, a terra de meu pai. Mas no caminho, tive muito medo quando soube que Esaú estava vindo ao meu encontro. Depois de 20 anos de ver meu irmão pela primeira vez, deixei o acampamento e comecei a andar desnorteado, sem rumo, aflito, clamando a Deus por misericórdia. Deus, meu Deus, me perdoa. Eu não sou justo, nem digno de seu favor, mas imploro o seu livramento. Quem é você? Espera! Você não pode ir embora. Me abençoe, por favor. Eu te peço. Deixe-me ir. Já rompeu o dia. Eu não vou te deixar ir embora enquanto não me abençoar. Como é o seu nome? Jacó.
já não se chama mais Jacó, e sim Israel. Porque como príncipe lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. E o teu nome? Qual é o teu nome? Me diga, eu imploro. Por que pergunta pelo meu nome? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão, seu avô, e a Isaque, seu pai, dar-te-ei a ti e a tua descendência. Então quer dizer que o senhor viu Deus face a face? Eu vi, meu filho. E ele salvou a minha vida. Deus me perdoou de todo o mal que causei a Esaú. E mudou não só meu nome, mas também o meu coração. Eu voltei a reencontrar meu irmão e fizemos as pazes. Deus é realmente muito bom, pai. Agora eu entendo porque o senhor usa o cajado. Se aquele homem misterioso não tivesse me ferido, talvez eu pensaria que tudo não passou de um sonho. Mas toda vez que eu manco com essa perna, eu sei que foi bem real. Esta é a lição de número 4, Jacó luta com Deus, do pastor Enoque Vieira de Santana, baseado no texto de Gênesis, capítulo 32, os versos 22 ao 32. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. A resistência e a fidelidade eram frutos da graça de Deus na vida dos personagens abordados nas lições desta revista. Esses personagens eram pessoas semelhantes a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, que oraram com instância e foram atendidas. Tiago capítulo 5, verso 17. Hoje vamos observar a vida de Jacó. Ele teve uma vida de constantes lutas, desde o ventre de sua mãe. Veja em Gênesis 25, 22. E aprendeu, a duras penas, que as coisas feitas de maneira errada exigem reparação e mudança. A volta à terra de seus pais foi marcada por experiências profundas de angústia e temor, que se derramaram na luta iniciada pelo anjo do Senhor, no val de Jaboque. Seu desejo de bênção foi maior do que a ansiedade que lhe consumia a alma. Naquele encontro, o curso de sua vida, até então cheio de trapaças e enganos, foi transformado, a ponto de seu próprio nome ser mudado de Jacó para Israel, que significa: como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Gênesis 32, 28. Bem, na sequência de eventos que a gente vê na vida de Jacó, nessa história linda que ele tem com Deus, a gente consegue perceber 3 momentos específicos de lutas que Jacó enfrenta durante a sua existência. A primeira delas é no ventre da própria mãe, né? Ele lutando ali com o irmão para ver quem nasce primeiro. E ali a gente também tem um vislumbre a respeito da soberania de Deus, que as decisões de Deus independem da nossa forma de pensar. Deus escolhe Jacó, apesar de Esaú ser o primogênito. Deus escolhe abençoar Jacó com o direito de ser pai dessa nação que Deus quer formar. O segundo momento que a gente encontra dessa batalha de Jacó é com o seu sogro, uma guerra mais familiar, né? E também no trabalho, porque ele está trabalhando para o seu sogro e ali ele encontra um rival à sua altura, né? Aquele suplantador, aquele enganador.
E um terceiro momento é a luta com Deus, onde exige de Jacó o reconhecimento da sua insignificância. Ele precisava ter humildade, ele precisava se arrepender para conquistar de Deus aquilo que ele desejava. Então vamos aprender com ele nessa caminhada aí, o como é importante essa perseverança. Tópico 1. A luta começou no ventre. Essa luta pela supremacia entre Jacó e Esaú seria também a luta dos povos que lhe sucederam e revela-nos a soberania de Deus. 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Gênesis 25, 23. A soberania de Deus está relacionada à aliança feita com Abraão. 4 anos depois do nascimento de Ismael, em Gênesis 16, 15, o filho que nasceu segundo a carne, Gálatas 4, 23, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, apareceu a Abraão, porque ele seria pai de numerosas nações, e reis procederão de ti. Gênesis 17, de 4 a 6. Na base da soberania divina está escrito ainda: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Gênesis 17, 7. Embora Esaú fosse o primogênito, Deus escolheu soberanamente a Jacó para perpetuar as promessas feitas a Abraão. Soberania de Deus está relacionada ao seu propósito. O Senhor já havia falado à mãe Rebeca, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Romanos capítulo 9, versos 11 e 12. A escolha do cristão, crente em Jesus, independe do que ele é ou faz. Ele embasa-se única e exclusivamente no propósito gracioso e soberano de Jeová. 1 Pedro 2, 9 e 10, Efésios 1, do 3 ao 12. Deus toma a iniciativa dessa escolha. No entanto, devemos lembrar que a livre escolha ou livre-arbítrio do homem é tão bíblico quanto a soberania de Deus. Em que vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Efésios capítulo 1, verso 13. Ao homem compete crer em Jesus. A soberania de Deus está relacionada ao cumprimento de sua palavra. Um dos maiores confortos do crente é saber que o Senhor vela sobre a sua palavra para a cumprir. Jeremias capítulo 1, verso 12. Como está escrito: amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Se observarmos esse texto de Malaquias 1, versos 2 ao 3, aprenderemos que o propósito de Deus reverte até a minúscula distinção de irmãos tão semelhantes, levando ao irmão mais velho a servir ao mais jovem, e que o amor de Deus por Israel está arraigado em sua livre escolha de Jacó e não de Esaú. Responda uma pergunta. Você enfrenta lutas? Você tem enfrentado lutas? E o que você faz quando enfrenta lutas? Você apresenta essas questões a Deus? Você tem percebido o agir de Deus no dia a dia na sua vida, ajudando você nessas batalhas, nessas dificuldades? Você tem percebido a proteção de Deus sobre a sua vida em todas as situações, em todas as circunstâncias? E a sua fidelidade para com Deus? Você tem permanecido firme, fiel a Ele, mesmo em meio às dificuldades, sabendo que Ele está governando e é Senhor de todas as coisas? Vamos pensar nisso aí, porque realmente a nossa vida com Deus, se não for pautada nessa fidelidade, nessa confiança de que Deus está agindo por nós em toda e qualquer situação, nós acabamos nos perdendo na nossa comunhão com o Senhor. Na confiança de que a palavra de Deus é infalível, podemos orar com a convicção de que o Senhor tem poder para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3, 20, João 14, do 13 ao 14. Tópico 2. A luta continuou com seu sogro. O trapaceiro suplantador encontrou um homem mais injusto e mais desonesto do que ele, na pessoa de seu próprio sogro Labão. Na lei inevitável e precisa da semeadura e da colheita, a Bíblia adverte: não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear,
isso também ceifará. Gálatas 6:7. E também Oséias 8:7. Quantas vezes nossas orações têm sido prejudicadas exatamente pelo egoísmo que nos faz enganar os outros? Se não houver arrependimento, outros nos enganarão em dose muito maior, como correção permissiva do próprio Deus. Hebreus capítulo 12, versos de 4 a 12. Jacó foi enganado no casamento. Em Gênesis 29, de 1 a 20, lemos uma das mais emocionantes histórias do Antigo Testamento, a qual relata o encontro e o amor entre Jacó e Raquel. Aquele idílio foi manchado pelo engano, verso 25, por ciúme e competição entre Lia e Raquel. Gênesis capítulo 29, 31 ao capítulo 30, verso 24. Jacó foi enganado no trabalho. Vós mesmos sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Gênesis capítulo 31, versos de 6 a 7. Você já pensou na injustiça social sofrida por Jacó, quando seu sogro corroía o seu salário? Isso faz lembrar um grande número de aposentados que contribuíram para a Previdência, e a cada ano observam que seu salário é corroído pelos reajustes do governo. Tiago capítulo 5, verso 4. Por 10 vezes o salário de Jacó foram subtraídos por Labão. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal algum. Gênesis capítulo 31, verso 7. Essa afirmação de Jacó às suas esposas denota a proteção de Deus à sua vida. Será que ele orava nesse sentido? Tópico 3. A luta maior foi com Deus. Jacó estava regressando à terra de seus pais com uma vida financeira totalmente diferente daquela com que saíra, situação muito oposta à do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versos de 11 a 24. Enquanto esse saiu de casa com muitos bens e voltou em pobreza extrema, Jacó saiu apenas com seu cajado e voltou como um príncipe tribal, com muitos bens e numerosos filhos. Havia também o medo que o consumia e que o levou a traçar uma estratégia, fazer uma oração humilde, no capítulo 32, versos de 9 a 12, seguida da sua luta no Val de Jaboque. Sua oração humilde. Aqui transparece um homem muito diferente do egoísta e suplantador de antes. Agarre-se às promessas de Jeová a seus pais, considerando-se indigno, suplica livremente e confessa seu temor. Sua estratégia reparadora. Queria consertar os erros cometidos no passado contra seu irmão e aplacar-lhe a ira com presentes, supondo que ele vinha ao seu encontro para vingar-se. Deus, porém, já havia mudado o coração rancoroso de Esaú. Desfez-se naquele encontro um problema psicológico de Jacó. Quantas vezes nossas suposições e pensamentos negativos nos causam temor e medo em vez de confiarmos naquele Senhor que muda e transforma corações e circunstâncias. As mulheres que foram ao túmulo de Jesus iam perguntando: quem nos removerá a pedra? Sabemos que o poder do Cristo ressurreto já havia solucionado anteriormente o problema. Sua luta tenaz. Devemos observar que a luta aqui foi iniciada pelo anjo do Senhor, uma teofania do Cristo pré-encarnado. Toda revelação de Deus é dada pelo Filho, ou ele mesmo é essa revelação. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João capítulo 1, verso 18. Jacó disse: vi a Deus face a face, e minha vida foi salva. Gênesis 32, verso 30. E Oséias 12, verso 4. O novo comentário da Bíblia nos mostra 2 possíveis significados dessa luta em oração entre o anjo e Jacó. A primeira lição espiritual para Jacó aprender tinha em vista ensinar-lhe sua própria impotência. A segunda significação, entretanto, e mais intimamente ligada com o novo título que lhe foi outorgado, talvez tenha sido que, assim como ele tinha prevalecido daquela forma física, igualmente ele prevaleceria nas coisas espirituais, se aprendesse a submeter-se e a orar. Todos sabemos do valor de uma oração submissa, perseverante e resistente. Conclusão. Não te deixarei ir se me não abençoares. Como diz John White no seu livro Ousadia na Oração, eram as palavras que Deus estava esperando há mais de 40 anos. Ele preferia que Jacó tivesse reconhecido a sua impotência e tivesse se lançado sobre a misericórdia de Deus muito tempo antes. Quando Deus luta conosco, por que continuamos a resistir? Pense nisso. Para concluir a nossa lição, quero ler com você uma afirmação de John White
a respeito do relacionamento de Jacó com Deus. Ele escreve assim, está aí na sua revista, se você tiver a revista. Devemos assumir o posicionamento de Jacó de nos apegar a Deus e confiar plenamente no Senhor, e as coisas nunca mais serão as mesmas. Que Deus possa abençoar a sua vida.